colocá-lo no bolso, dizendo: se eu conseguir apenas meus dedos em que durante o dia, ele irá manter-me a trabalhar sobre esta ideia. Fé, mas a semente foi tão pequeno que ele perdeu, e ele iria voltar para o frasco de picles para outra, apenas para perdê-lo também. Um dia, quando outra semente tornou-se perdido no bolso, a ideia surgiu-lhe. Por que ele não poderia colocar o grão de mostarda em uma bola de plástico? Ele poderia levar esta bola no bolso ou colocá-lo em sua corrente de relógio, sempre a lembrar-lhe que se ele tivesse fé como um grão de mostarda, nada seria impossível para ele. Ele consultou um suposto especialista em plásticos e perguntou como inserir uma semente de mostarda em uma bola de plástico para que houvesse nenhuma bolha. O expert disse que não poderia ser feito para a razão que ele nunca tinha sido feito, o que naturalmente havia nenhuma razão em tudo. Flint teve fé suficiente por este tempo a acreditar que, se tivesse fé até mesmo como um grão de mostarda, ele poderia colocar uma semente de mostarda em uma esfera de plástico. Ele foi trabalhar, e manteve-o por semanas, e finalmente conseguiu. Ele fez-se várias peças de bijuterias, colar, pinharco, chaveiro, pulseira, e enviou-os para mim. Eles eram bonitos, e em cada brilhou a esfera translúcida com a semente de mostarda dentro. Com cada um era um cartão que tinha o título Remembrancer da Semente de Mostarda. O cartão também contou como esta peça de joia pode ser usado como o grão de mostarda que lembrar o usuário de que, se tivesse fé, nada é impossível. Ele me perguntou se eu achava esses artigos poderia ser comercializada. Eu não era especialista em tais assuntos, então eu mostrei a eles com Grace Osler, consultor e editor da revista Guy Deposts. Ela pegou a joia para nosso amigo comum, o Sr. Walter Owen, presidente da Bonviteller Department Store, um dos maiores executivos do país. Ele imediatamente viu as possibilidades neste projeto. Imagine minha surpresa e alegria quando nos jornais de Nova York, alguns dias depois, era um anúncio de leitura de 2 colunas, símbolo de fé. A verdadeira semente de mostarda fechado em vidro espumante faz uma pulseira com significado real. E no anúncio foi a passagem da Escritura: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível para ti. Mateus capítulo 17, versículo 20. Estes artigos vendidos como bolos quentes. Sr. e Sra. Flint têm uma fábrica em uma cidade do meio oeste produzir remembrancer semente de mostarda. Curioso. Não é uma falha. Vai à igreja e ouve um texto da Bíblia e cria um grande negócio. Talvez você tinha melhor ouvir mais atentamente a leitura da Bíblia e do sermão da próxima vez que ir à igreja. Talvez você também vai ter uma ideia de que irá reconstruir não apenas sua vida, mas o seu negócio também. Fé neste caso criou um negócio de fabricação e distribuição de um produto que ajudou e ajudará a milhares e milhares de pessoas. Tão popular e eficaz é que os outros têm copiado, mas o Remembrancer Semente Flint Mostarda é o original. A história das vidas que foram alteradas por este pequeno dispositivo é uma das mais românticas histórias espirituais desta geração. Mas o efeito sobre Maurice e Mary Alice Flint é a transformação de suas vidas, a reconstrução de seus personagens, a liberação de suas personalidades. Esta é uma demonstração emocionante do poder da fé. Já não são negativos, eles são positivos. Não mais eles são derrotados, eles são vitoriosos. Eles já não odeiam. Eles superaram ressentimento e seus corações estão cheios de amor. Eles são novas pessoas com uma nova perspectiva e uma nova sensação de poder. Pergunte Maurice e Mary Alice Flint como obter um problema resolvido direita. Eles vão dizer: você tenha fé. Realmente ter fé. E acredite em mim, eles sabem.
Se enquanto você lê esta história que você disse para si mesmo negativamente, e que está a ser negativo, os Flynns nunca estiveram tão mal como eu sou, deixe-me dizer-lhe que eu mal já vi alguém tão mal como foram os Pedras. E deixe-me dizer ainda que, independentemente de no entanto desesperada sua situação, pode ser, se você vai usar as 4 técnicas descritas neste capítulo, como fizeram os Flynns, você também pode obter o seu problema resolvido direita. Neste capítulo eu tentei mostrar vários métodos para resolver um problema. Agora eu gostaria de dar 10 sugestões simples como uma técnica de concreto para usar geralmente em resolver os seus problemas. Acredito que para cada problema há uma solução. 2. Mantenha a calma. Blocos de tensão. O fluxo do poder do pensamento. Seu cérebro não pode operar eficientemente sob estresse. Vá no seu problema fácil like. 3. Não tente forçar uma resposta. Mantenha a mente relaxada para que a solução vai abrir e tornar-se clara. 4. Reunir todos os fatos de forma imparcial, impessoal e judicialmente. 5. Liste estes fatos no papel. Este esclarece seu pensamento, trazendo os vários elementos em sistema ordenado. Você vê, bem como pensam. O problema se torna objetiva, não subjetiva. 6. Ore sobre o seu problema, afirmando que Deus irá piscar iluminação em sua mente. 7. Acreditar e buscar a orientação de Deus sobre a promessa do 3º Salmo. Tu me guias com o teu conselho. 8. Confie na faculdade de percepção e intuição. 9. Vá à igreja e deixe o seu subconsciente trabalhar sobre o problema que você sintonizar com um humor de adoração. Criativo. O pensamento espiritual tem poder incrível para dar respostas certas. 10. Se você seguir estes passos fielmente, então a resposta que se desenvolve em sua mente, ou vier a acontecer, é a resposta certa para o seu problema. Colocá-lo no bolso, dizendo: se eu conseguir apenas meus dedos em que durante o dia, ele irá manter-me a trabalhar sobre esta ideia. Fé. Mas a semente foi tão pequeno que ele perdeu, e ele iria voltar para o frasco de picles para outra, apenas para perdê-lo também. Um dia, quando outra semente tornou-se perdido no bolso, a ideia surgiu-lhe. Por que ele não poderia colocar o grão de mostarda em uma bola de plástico? Ele poderia levar esta bola no bolso ou colocá-lo em sua corrente de relógio, sempre a lembrar-lhe que se ele tivesse fé como um grão de mostarda, nada seria impossível para ele. Ele consultou um suposto especialista em plásticos e perguntou como inserir uma semente de mostarda em uma bola de plástico para que houvesse nenhuma bolha. O expert disse que não poderia ser feito para a razão que ele nunca tinha sido feito, o que naturalmente havia nenhuma razão em tudo. Flint teve fé suficiente por este tempo a acreditar que, se tivesse fé até mesmo como um grão de mostarda, ele poderia colocar uma semente de mostarda em uma esfera de plástico. Ele foi trabalhar, e manteve-o por semanas, e finalmente conseguiu. Ele fez-se várias peças de bijuterias, colar, pinharco, chaveiro, pulseira, e enviou-os para mim. Eles eram bonitos, e em cada brilhou a esfera translúcida com a semente de mostarda dentro. Com cada um era um cartão que tinha o título Remembrancer da Semente de Mostarda. O cartão também contou como esta peça de joia pode ser usado como o grão de mostarda que lembrar o usuário de que, se tivesse fé, nada é impossível. Ele me perguntou se eu achava esses artigos poderia ser comercializada. Eu não era especialista em tais assuntos, então eu mostrei a eles com Grace Osler, consultoria editor da revista Guide Posts. Ela pegou a joia para nosso amigo comum, o Sr. Walter Owen, presidente da Bonvi Teller Department Store, um dos maiores executivos do país. Ele imediatamente viu as
possibilidades neste projeto. Imagine minha surpresa e alegria